querida igreja que conhecemos já há bastante tempo. Esses que estão ligados aqui com o estado da Bahia, há muito tempo que nós estamos ligados a essa igreja. Desde quando eu era pastor lá em Wagner, hoje Ponte Nova, hoje Wagner, né? Antigamente era Ponte Nova, hoje é Wagner. Já tínhamos algum contato com essa igreja e aqui temos irmãos e irmãs de longa data. E hoje, na escola dominical, já sabemos que os que viajaram em toda a nossa pátria, domingo, que termina a semana chamada Santa, muita gente fica fora, por momentos de viagem, de lazer, de confraternização, de visitas familiares. Mas o grupo que fica também participa dos trabalhos. Eu gostaria de introduzir o assunto de hoje da nossa escola dominical, que é um assunto especial. Eu coloquei aqui no quadro o tema, entre aspas, ressuscitados ou Cristo. Então vamos desenvolver aqui um pouco o estudo desse assunto. Ressuscitados ou Cristo. Antes, gostaria de introduzir uma experiência que nós tivemos com um grande missionário que veio no século passado para a América Latina, que eu tive o prazer de conhecer, é o reverendo John Mackay, que é escocês de nascimento, mas ligado à igreja presbiteriana dos Estados Unidos. E ele foi ser missionário no Peru, na capital, Lima, e passou muitos anos na América do Sul, na América Latina toda, e eu conheci o reverendo João Mackay quando ele era missionário aqui, e quando eu era estudante, eu tive o privilégio de ouvir algumas palestras do reverendo João Mackay, que quando eu estudava no curso José Manuel da Conceição, em São Paulo. Então, ele tinha a ideia da grande capacidade intelectual e missionária desse nosso irmão. E ele escreveu um livro em que ele faz uma análise do cristianismo na América Latina, desde lá na América Central até aqui na América do Sul. Ele fez uma análise do cristianismo aqui nesse nosso continente. E ele fez a seguinte observação, que ele notava, visitando as igrejas de todo o mundo, que há dois tipos de cristianismo. Há o cristianismo da sexta-feira da paixão e o cristianismo do domingo da ressurreição. E que aqui na América Latina predominava o cristianismo da sexta-feira da paixão. Isto é, cristãos que valorizam, parece que mais a sexta-feira do que o domingo. Então, por isso ele fazia essa divisão. Já as igrejas evangélicas que vieram para cá, não desvalorizando a sexta-feira da paixão, valorizaram o domingo da ressurreição. Nem tanto, mas valorizaram. Qual é a diferença? É que no domingo, no cristianismo da sexta-feira da paixão, se comemora mais o falecimento, a morte de Jesus. Destaca-se mais os momentos do seu sofrimento até a sua morte de cruz na sexta-feira, quando ele deu o último suspiro. Então, aqui no Brasil mesmo, aqui em Salvador, um dos atos mais altos, mais importantes da Semana Santa é exatamente a procissão do Senhor morto. Primeira vez que eu vim a Salvador para estudar esse assunto que nós estamos tratando aqui, eu visitei o Museu de Arte Sacra aqui da Bahia, que é o melhor do Brasil, dos maiores, uma coleção de arte sacra aqui da Bahia. E tinha um grande pavilhão, maior do que essa igreja aqui, somente de imagens do Cristo morto, deitado, sofredor, com as chagas,
exposta, mostrando o sofrimento de Jesus na sexta-feira da paixão, comemorando assim a sua morte. Daí o Dr. João Macaire dizendo que na celebração da Santa Ceia, da celebração da Semana Santa, chamada Santa, valorizava-se esse cristianismo da sexta-feira, mais usado na sexta-feira, que foram os atos tristes da morte de Cristo. Todavia, ele achava que não devíamos dar tanta ênfase à morte de Jesus, sem pensar no que aconteceu depois que ele foi sepultado, no fato da ressurreição ter domingo pela manhã. Mas o que fortalecia, segundo João Macaire, esse aspecto da sexta-feira da paixão, o cristianismo da sexta-feira da paixão valoriza muito essa sexta-feira por causa da morte, através da figura, da imagem, do ícone e do crucifixo. Cristo aparece sendo pregado na cruz. E os crucifixos, além de estarem pendurados em pescoços de muita gente, como colares, estavam também muitas vezes em edifícios públicos, repartições, mesmo que haja outros que não tenham aquela mesma ênfase ao crucifixo. Então, valoriza-se muito o crucifixo. Uma surpresa que eu tive, quando eu fui ao dentista, o dentista falou: eu vou passar um motorzinho aqui, vai doer um pouquinho. Naquela época não tinha tanto analgésico assim, tanto remédio para evitar a dor. Mas você faz o seguinte: o dentista falou para mim lá em Recife, você olha lá no crucifixo e dedica a sua dor ao Cristo crucificado. Ele estava sofrendo ali também. Até para o dentista, a figura do crucifixo, para ele tem um sentido. E essa figura do crucifixo, de fato, está muito forte na mente daqueles que têm o cristianismo da sexta-feira da paixão, porque lembra Cristo sofrendo. Já nos movimentos que eu participei depois na América Latina toda, não só aqui no Brasil, da libertação e prestígio dos trabalhadores do campo, dos trabalhadores rurais. E em toda a América Latina nós participamos desse movimento, como aqui na Bahia, e a ideia então é o seguinte: não devemos lutar contra as opressões, contra as injustiças. Devemos nos rebelar contra os nossos patrões que nos esmagam. Por quê? Porque olha lá, o nosso Cristo não está lá sofrendo na cruz. Ele está sofrendo na cruz. Portanto, diz João Macaire que essa ideia do crucifixo dá uma espécie de fatalismo, de conformismo com o que está nos matando. Que Jesus atravessou na cruz, passou pela hora da morte e aguentou. Portanto, vamos aguentar que no céu nós seremos felizes. Não vamos lutar contra os nossos injustos patrões, porque a gente está passando tempo aqui na terra. Jesus não está aí na cruz pregado. Então, foi condenado ao crucifixo no movimento social por alguns aspectos da própria igreja, das próprias igrejas cristãs, dizendo que Cristo morreu, mas não ficou lá não. Ele não está preso hoje não. Graças a Deus, ele ressuscitou. Então o cristianismo da sexta-feira tem um lado negativo, valorizando a morte de Cristo, dá ao cristão uma espécie de conformismo fatalista com a realidade, dele não lutar por coisas melhores e olhar na figura de Cristo um sofredor que foi até o fim sofrendo. E nós devemos, segundo esse cristianismo, não aguentar tudo, porque Cristo aguentou e morreu. Mas não fala na sexta-feira, no domingo da ressurreição. Aí o João Macaire falou assim: o verdadeiro cristianismo, para mim, ele dizia, é o cristianismo da ressurreição. E Cristo venceu o maior inimigo, a morte. E com esse maior inimigo, todos foram vencidos.
Então, domingo da ressurreição deve ser o centro de todo o cristianismo. João Mackay aí cita no prefácio da Teologia Cristã, um livro que ele escreveu, em que ele fala que o cristianismo não seria o cristianismo hoje se não fosse a ressurreição. E o próprio Novo Testamento todo foi escrito pensando em que Jesus ressuscitou. Então os evangelhos foram escritos e atrás da ideia dele nascimento de Cristo, mesmo a profecia do nascimento de Cristo, falavam nele como um que havia de vencer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Quer dizer que a própria morte de cruz foi considerada por alguns teólogos como uma vitória e não como uma derrota. Então o domingo da ressurreição confirmou essa vitória. O domingo da ressurreição é que deve ser o domingo que o fato mais extraordinário do cristianismo. E alguns chegam a dizer que todo o Novo Testamento foi escrito porque Jesus ressuscitou. E se ele não tivesse ressuscitado, não haveria esta preciosidade dos evangelhos, do livro de Atos, das epístolas dos apóstolos, do livro do Apocalipse. Por quê? Porque todo o Novo Testamento está focalizando um fato: é que Jesus veio, cumpriu a sua missão, morreu na cruz por nós e ressuscitou. Isso, meus irmãos, é uma ênfase que a igreja tem dado ultimamente, as igrejas cristãs, que valorizam essa data da ressurreição. Porque o cristianismo do domingo da ressurreição é o cristianismo que afirma que nós fomos ressuscitados com Cristo. Não é um fato isolado lá no passado, mas hoje tem um sentido que é o sentido central do Novo Testamento. À noite nós vamos pregar sobre a passagem de Coríntios 15, primeira carta de Coríntios 15, um trecho que fala que se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Não adianta crer. Não adianta crer porque se ele não ressuscitou. Porque todo o Novo Testamento diz que ele ressuscitou. E tem igrejas aí, conforme diz o apóstolo Paulo naquela época, não estavam acreditando naquilo. Não é possível. Ele não pode ter ressuscitado. Muita gente hoje acha que essa negócio da ressurreição é uma tapiação. E o cristianismo trouxe para o mundo. E a ideia de que Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou. Então, o cristianismo da ressurreição é importante. Por quê? Porque fala da nossa vida. E eu citei dois textos aí que eu não vou ler agora, que fala que nós, os crentes em Jesus Cristo, somos ressuscitados com Cristo. Vamos entender hoje, essa manhã, a escola dominical vai até que hora? Até 15 para agora são os 10 mais velhos. Está certo, tá? Vai até 10 e pouco. No máximo 10 e meia. Eu gosto também de dedicação pessoal. Não vou cansar dele. Mas vamos ler primeiro aqui. Eu vou pedir para alguém, todos abrir a Bíblia, e alguém podia ler para mim esse texto de Colossenses, primeiramente de Colossenses, que é um texto que fala exatamente de onde eu tirei o tema dessa manhã da aula de hoje. Capítulo 3, versículo 1 a 4. Paulo falando dos membros da igreja de Colossos, aos cristãos de lá. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então esse é o texto do pregado. Aí o texto de Colossenses.
falando aos membros, irmãos e irmãs daquela igreja, Paulo fala: fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Agora, a expressão não foi um fato lá do passado, uma pessoa importante do Cristo ressuscitou. Não, isso tem uma ligação com a vida cristã. E interessante notar, meus irmãos, irmãs, que Paulo, quando fala aos cristãos de Corinto, Colossenses, Colossos, que eles são ressuscitados com Cristo, ele passa depois do versículo 5 em diante, até parte do final da carta, ele vai falar sobre resultados desse fato de Cristo ter ressuscitado e nós fomos ressuscitados com ele. Como deve viver o cristão ressuscitado com Cristo? Quer dizer, não é um fato que aconteceu lá no passado, que nós não temos nada a ver com ele, mas pelo contrário, ele vem trazer uma situação nova para o cristão. O cristão vive não como mortos na sexta-feira, mas como vivos na ressurreição. O outro texto explica melhor ainda, que Paulo vai fazer uma comparação, Romanos 6, uma comparação que ajuda a entender o texto aqui da carta aos Colossenses. Romanos 6, Paulo faz uma comparação dos versículos 3 a 7. Romanos capítulo 6, versículo 3 a 7. Outra pessoa podia ler. Como sabeis, todos fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sorte que fomos sepultados com ele, o batismo na morte, para vir com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Assim amemos nós também de novidade da vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos a sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está no corpo, ele está justificado. Então, o apóstolo Paulo, na sua teologia, segunda vez ele está falando, e fala em outras epístolas, que usa da figura do batismo, dizendo que no batismo, na sexta-feira, nós morremos, e no primeiro dia da semana, na ressurreição, nós ressuscitamos. Daí ele fala lá, ressuscitados com Cristo. Quer dizer, ele compara que uma pessoa, antes de conhecer a Cristo, está morto, como diz na carta aos Efésios, estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. De modo que no batismo simboliza que nós morremos com Cristo, mas não parou aí, mas fossem ressuscitados também. E agora, como devemos viver? Viver em novidade de vida, que não somos os cristãos da sexta-feira da paixão apenas, mas somos também do domingo da ressurreição, que é o fecho final e o centro de toda a mensagem do Novo Testamento. Esse é o nosso pensamento desta manhã, domingo da ressurreição, é que nós estamos aqui para viver uma nova vida. Engraçado que os nossos irmãos batistas usam até esse texto para dizer que o batismo deve ser mergulhado. Mergulhado quer dizer por imersão, que significa, simboliza aí, numa exegese figurada, que os teólogos batistas empregam, para dizer que a gente morreu. E o batismo, quando tem a imersão, quer dizer, simboliza então essa morte. Para nós presbiterianos não tem problema, porque para nós o batismo, o símbolo do batismo não é tanto o fato de ser por imersão ou por aspersão, ou por afusão, que ninguém conhece aqui no Brasil, batismo por afusão.
Mas até nas artes antigas da igreja, os pintores antigos representaram o batismo por afusão, quer dizer, entra na água, mas a água é colocada na cabeça daquele que está presidindo a cerimônia. A afusão. Então, não é a quantidade da água que vai determinar a validade do batismo, porque a água é símbolo da ação do Espírito Santo. Ou pouca água, ou muita água, até mesmo que se a pessoa, como diz lá, não tem a oportunidade de batizar, aquele ladrão arrependido, que não teve que ter batistério, nem vinho, nem água, nem lácteo para batizar, e foi aceito por Cristo naquela hora. Hoje estarás comigo no paraíso. E o batismo? O batismo foi tudo simbolizado naquela dedicação de arrependimento e fé. E teve aquele homem que morreu e se converteu quando viu o testemunho de Jesus lá na cruz. Então a questão do batismo, agora a figura, estão falando que muitos irmãos nossos de outras igrejas acham que o batismo tem que ser assim, porque Paulo diz que no batismo nós fomos sepultados com ele. Não é? Mas nem todos os cristãos primitivos batizaram por imersão. Nem todos. Alguns foram, outros não. Depende da situação de cada um. Então, o importante é o ciclo da água. A Igreja Católica condenou o batismo com Coca-Cola, e que estava usando aí em algum lugar do Nordeste. Faltava água, cortava o bolo, comprava uma garrafa de Coca-Cola e fazia o batismo. Aí a Igreja condenou. Não pode. Igual tem a água da Coca-Cola, mas essa água está contaminada com um monte de coisas. E por incrível que pareça, até isso já apareceu. Quem tem que usar é a água mesmo. A água é o símbolo, tanto no batismo de criança como no batismo de adulto, é símbolo da purificação do Espírito Santo, quando nos dá a novidade de vida, baseado no que Cristo morreu, mas com ele ressuscitamos. E somos hoje ressuscitados com Cristo. Paulo diz então: a vida cristã tem que ser uma vida que valorize esta operação de Deus em nós. Assim como ressuscitou Cristo, ele nos ressuscitou. Lá lembra que ele disse lá em Gálatas, esse versículo todo mundo sabe, diz Paulo lá em Gálatas: já não sou eu mais quem vive, estou crucificado com Cristo, e já não sou eu mais quem vive, a mesma ideia, mas Cristo vive em mim. Então nosso cristianismo só pode ser no domingo da ressurreição. E aí ele completou a obra dele, venceu a morte e nos deu a vida eterna através dessa comunhão que temos com Cristo. Até mesmo nas igrejas evangélicas, nós somos tentados a pensar no domingo da sexta-feira da paixão. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo muito conhecido no meio protestante aqui no Brasil. Em muitas igrejas, há crentes que perguntam assim: quando a pessoa morre, o crente morre, o criança, o jovem, o adulto, quando ele morre, ele está com Cristo e vai ser sepultado. E por que mais precisa a ressurreição do povo? Por que precisa será? É uma coisa profunda do cristianismo. Porque o cristianismo prega a ressurreição do corpo, enquanto todas as outras religiões pregam a imortalidade da alma. Morreu, pronto. A pessoa está com Cristo, é recebido por Cristo, pronto, não precisa mais nada. Mas não é assim, a Bíblia não fala assim. A Bíblia fala que a gente morreu, é sepultado, mas aquele dia, Paulo falava, aquele dia é o dia quando haverá a ressurreição final. Naquele dia eu receberei o prêmio, dizia Paulo. Quer dizer, aquele dia é o dia da ressurreição. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, um dia também esse nosso corpo vai ser ressuscitado. Mas nas igrejas, às vezes, falam assim: pô, se eu vou morrer e
e já estou com Cristo, para que a ressurreição? Para que a ressurreição? Então a Bíblia prega que é importante a ressurreição, porque somente com a ressurreição do corpo nós gozaremos de uma plena comunhão com o próprio Cristo e com os irmãos de Cristo na eternidade. E isso acontece no meio evangélico, porque nós somos criados numa mentalidade que dá mais valor ao cristianismo da sexta-feira da paixão. E esse cristianismo não fala na importância da ressurreição, mas a Bíblia fala do começo ao fim, que o ser humano, homem ou mulher, não pode se comunicar totalmente a não ser usando o seu corpo. Até na vida de hoje, na vida quando estamos vivos aqui no mundo, como é que a gente se reconhece um pelo outro? Mostra sua carteira de identidade, o que tem lá? Sem foto, pode haver carteira de identidade? Pode. Então agora algumas pessoas estão até dizendo, traga um documento com foto, e o principal dele não é o CPF que não tem foto, não é aquele outro do carro, o IPVA, aquele não precisa ter foto, nem mesmo o título de eleitor. Agora vocês vão exigir foto do título de eleitor, mas a carteira de identidade, chamar famoso RG, que é usado em outros estados, muito RG, é carteira de registro geral, carteira de identidade. Tem duas coisas lá na carteira de identidade: a cara da pessoa, o seu retrato pequeno, talvez 3x4, né? ou 3x9, 5x9, e também digital. Por que isso? A cara e o polegar. É porque a gente se identifica, a lei está dizendo, e nós lá sabemos, a gente se identifica porque tem um corpo, que tem cara e tem os sinais digitais que distinguem a gente de qualquer outra pessoa. Quer dizer, a gente sabe que o valor do corpo. A Bíblia fala desde o começo isso, que Deus, quando diz que Abraão foi sepultado, como é que diz? Ele congregou-se ao seu povo. E Sara foi sepultada e congregou-se ao seu povo. Quer dizer, a ideia que no Antigo Testamento se tem, que a morte era apenas uma transição para outra forma de existência, na qual a gente continua sendo o que Jesus disse mais tarde: Deus não é o Deus de mortos, mas de vivos. Porque lá fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus falou para Moisés 400 anos depois que Isaac, Jacó e Abraão tinham falecido. E diz a Jesus, falou, ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que para ele todos vivem. Ele não é um Deus de mortos, mas de vivos, e para eles todos vivem. Quer dizer, a ideia de que a pessoa se comunica, né? Como é que eu vou saber quem é Dona Edi? Eu vou saber quem é Daniel.